Pessoal, vou adiantar aqui porque hoje tem muita coisa e alguns slides deram bug, ok? Pré-teste, pause o vídeo, por favor. Seguindo. Pause o vídeo, por favor. Seguindo. Pause o vídeo, por favor. Seguindo. Pause o vídeo, por favor. Seguindo, né? Anatomia de prosencéfalo. Prosencéfalo, telencéfalo, diencéfalo. Telencéfalo é a aula de hoje. Diencéfalo é a aula da próxima semana. Todos os dois compõem o encéfalo, que é o conjunto de órgãos, né, que está no neurocrânio. Esse encéfalo é constituído pelo crânio, é envolvido pelo crânio e envolvido pelas meninges, é banhado pelo líquido cefalorraquidiano, e o encéfalo tem alto metabolismo, e independe de insulina, porque é um tecido nobre, altamente sensível à privação de oxigênio. Tá? Então, quadros isquêmicos geram alterações isquêmicos do encéfalo, geram alterações de consciência de uma forma muito rápida. Aqui tem o desenvolvimento do telencéfalo. O telencéfalo, gente, é a porção do encéfalo mais desenvolvida, principalmente nos seres humanos, tá? Lembra do promerombe? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo? O telencéfalo é isso aqui tudo, ó. O tamanho das vesículas era quase igual e após 9 meses de desenvolvimento ele ocupa 80% da massa craniana. Então eram 3 vesículas iguais e só o prosencéfalo, né, uma parte do prosencéfalo, que é o telencéfalo, ocupa cerca de 80% da massa encefálica. Vamos lá, o cérebro é o telencéfalo, diencéfalo, diencéfalo é isso aqui branco, e diencéfalo é tudo que tem tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, metatálamo, tálamo, e aí vai ser o tema da próxima aula, tronco encefálico, MPB, mesencéfalo, ponto e bulbo, e aqui está nosso cerebelo. Vamos lá. Telencéfalo, né? 80% da massa cefálica, já havia falado. Tem funções mentais elevadas, como a memória e raciocínio. Possui 3 faces, 3 polos e 2 hemisférios, divididos pela fissura longitudinal e unidos pelo corpo caloso. Então, são 3 faces. A superolateral, que é convexa, a medial, que é plana, e a face inferior, que é na base do encéfalo. Os polos do encéfalo é o polo frontal, polo temporal e polo occipital. São essas pontinhas, né? Hemisférios, direito e esquerdo. E aqui é a fissura longitudinal. Funções dos hemisférios. Gente, o hemisfério direito, ele está mais envolvido com a criatividade, com a emoção, com as artes. Enquanto o hemisfério esquerdo está relacionado com a matemática, com o raciocínio lógico, com essas funções executivas, raciocínio, julgamento de valores, tal. E aí a dica que eu dou para vocês memorizarem as funções dos dois hemisférios é que é oposto à política, vamos dizer assim, né? Claro que a gente está construindo estereótipos, mas assim, a galera de esquerda é a galera mais das artes, a galera que vende arte na praia, a galera mais assim criativa e tal. E a galera da direita é aquela galera conservadora, né? A galera da matemática, é a galera, né, mais conservadora, né? Do raciocínio, enfim, da lógica. Não tem muito aquela coisa de cores e artes e amor à natureza, tal, né? Mas claro que são estereótipos, só para vocês lembrarem. O encéfalo, gente, é ao contrário, tá bom? Então, ó, o lado direito, né, é o que? Criatividade, cores, emoções. E o lado esquerdo é matemática, raciocínio lógico, julgamento e tal, tá bom? Só que a gente sabe que os dois lados trabalham com tudo, ok? Vamos lá. O corpo caloso é uma estrutura mediana, é uma via de comunicação entre os hemisférios direito e esquerdo. Aqui o corpo caloso, 2 afastadores, abrindo a fissura longitudinal. Fissuras do encéfalo. Temos a fissura longitudinal, a fissura lateral e a fissura transversa. A fissura transversa ela é encefálica, porque não é no telencéfalo. É entre o telencéfalo e o cerebelo. Tá? E aqui nós temos a tenda do cerebelo, mas a gente vai ver isso mais pra frente, ok? Composição, ele vai ter a substância cinzenta, que é mais cortical, cinzenta, cortical, corpos celulares, CCC. 4 Cs, né? Cinzenta, córtex cerebral, corpos celulares, ou quantos Cs. Já a substância branca vai formar o corpo medular do encéfalo
e são as fibras mielinizadas. A gente sabe que a baiano-mielina é composta basicamente por os axônios e por gordura, né? A baiano-mielina é isolante, vai isolar esses axônios, e aí a gente sabe, né, lembra que quando vê a gordura da carne do porco, o que é? Branca, tá bom? Então lembra aí que a parte branca, a substância branca é mais interna e apresenta esses axônios dos neurônios. E os corpos celulares ficam aqui no córtex. Gente, existem ilhas de substância cinzenta no corpo medular do encefálico, ou seja, na substância branca, chamados núcleos da base. Tá bom? Vamos falar nessa aula sobre núcleos da base. Aqui nós temos o telencéfalo, ó, essa parte cortical, substância cinzenta, e aqui o corpo medular do encéfalo, ou substância branca. E aqui nós temos a exemplificação de núcleos da base, né? Claustro, putame, globo pálido, que são aglomerados de corpos celulares no sistema nervoso central. Se o aglomerado de corpos celulares no sistema nervoso periférico, nós vamos chamar de gânglio, ok? Mas no final da aula a gente vai ver esses corpos celulares. Vamos falar agora, né, desse telencéfalo. O córtex cerebral é todo preguiado, e o nome dessas pregas são as circunvoluções, é todo preguiado. Resultado, essas circunvoluções são resultado do crescimento cortical desproporcional ao crescimento craniano. Então, no nosso desenvolvimento, né, evolutivo, o córtex cerebral cresceu mais que a cachola. E aí, para caber, o cérebro teve que se comprimir, né? É igual você querer pegar uma folha de papel e querer colocar ela inteira dentro da sua mão. Você tem que amassar essa folha de papel, fazer uma bolinha para caber na sua mão, mas se você esticasse, certamente a área seria muito maior. Então, nosso crânio não cresceu tanto quanto o nosso córtex, por isso que ele é todo preguiado. Tá? Se você for observar o córtex cerebral de outros animais, como de um peixe, vai ver que eles são lisencéfalos. Tá? E esse crescimento desproporcional aumentou a área cortical. As pregas elevadas nós chamamos de giros. Giro, giro, giro. As escavações são sulcos, sulco, 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 ou fissuras, como a fissura lateral e a fissura longitudinal. Lobos, lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal, e temos também o lobo insular. O lobo insular é exceção, né? São 10 lobos, né? 5 do lado e 5 do outro. E aí todos têm nome de ossos do crânio, exceto o lobo insular. O lobo frontal, ele está na porção anterior de cada hemisfério. Ele é responsável pela iniciação motora voluntária. Iniciação motora voluntária. Ele tem o córtex motor primário no giro pré-central, que é responsável pela iniciação dos movimentos voluntários. E também ele tem as funções do raciocínio, julgamento, planejamento e da comunicação verbal. Essa parte aqui de raciocínio, julgamento e planejamento correspondem ao córtex pré-frontal. Eu vou falar desse córtex pré-frontal mais na frente. São funções corticais elevadas, isso aqui, tá? Raciocínio, julgamento, planejamento, córtex pré-frontal. Comunicação verbal, mais ou menos aqui, ó, só do lado esquerdo. Já eu vou falar sobre isso. Lobo parietal, ele é posterior ao sulco central, então já vou falar desse sulco central. Ele é responsável pela associação sensorial primária. Então, essas questões de tato, o primeiro local de cortical que chega o tato, por exemplo, é nesse lobo parietal. Tá? Ele também vai ajudar na compreensão da fala, do lado esquerdo, né? A articulação dos pensamentos, e também ele vai fazer a textura e forma dos objetos manipulados. Por exemplo, se você fechar o olho e alguém lhe der um copo e perguntar o que é que você está manipulando, aí você diz, é um copo. Aí, se você adivinhar, né, o seu lobo parietal está íntegro, por exemplo. Lobo temporal, né, ele é inferior à fissura lateral de Sylvius, aqui o lobo temporal. Ele tem os centros da audição,
tá? Ou seja, o córtex auditivo primário no giro temporal superior, área 41 do mapa de Brodmann. E ele também tem importância na memória de experiências audiovisuais, integração do auditivo com o visual. E aí, quando a pessoa tem tumor nos dois, tumor bilateral de lobo temporal, ela pode ter a síndrome de Clover-Bussey, que ela perde a noção do medo, bota tudo na boca que encontra. Se vir um escorpião, ela perde o medo e bota o escorpião na boca, por exemplo. Então, assim, ela perde a noção do medo porque é um tumor bilateral do lobo temporal que ela não consegue associar a experiência visual a uma lembrança do medo, por exemplo. Lobo occipital. Ele é o mais posterior do encéfalo, ele é superior ao cerebelo, e entre o lobo occipital e o cerebelo nós temos a fissura transversa. Nessa fissura transversa tem uma lâmina chamada tentório do cerebelo, tá? Eu vou falar mais na frente sobre o tentório do cerebelo, né, na aula de meninges. Bom, funções visuais é o córtex visual primário. Ele também vai interferir nos movimentos oculares e também na percepção de profundidade, percepção espacial. O lobo insular, ele é profundo à fissura lateral, então a gente precisa de dois afastadores para observar a ínsula. Ínsula significa ilha. Ele é associado ao sistema límbico, né? E ele apresenta os córtex gustativo primário e vai apresentar um córtex olfatório, tá? Que não é primário. E também vai estar relacionado com dor, libido e instinto. Tudo isso, essas coisas assim animalescas, dor, prazer sexual, instinto, raiva, ódio, tá? Tudo está relacionado ao sistema límbico. E a ínsula vai estar relacionada com o sistema límbico também, tá? Vamos falar mais à frente. Vamos lá, de olho na imagem. Eu quero que você pause esse vídeo e se responda essas perguntas. Qual é o exame de imagem, se é tomografia de ressonância magnética, qual o corte, se é axial, coronal ou sagital, qual a topografia da lesão, ou seja, em qual lobo ela se encontra, e qual é a apresentação do achado, se é hiper ou hipo, e se é hipersinal, hipossinal ou hiperdenso, tá bom? As respostas vão estar na descrição do vídeo. Mais um para vocês, pausem aí e respondam essas perguntas. Mais um aí, pausem o vídeo e respondam essas perguntas. Mais um aí, ó, para vocês treinarem. Mais outro aí para vocês treinarem. E aí, mais um para vocês darem aquela treinada. Vamos lá. Sulcos e giros. O primeiro sulco que a gente vai falar é o sulco central, que é esse aqui, ó. Sulco central. A gente vai trabalhar a partir dele, tá bom? Sulco central. E aí nós temos o giro, os giros, né? Giro pré-central antes e giro pós-central depois do sulco central. E também nós temos o sulco pré-central e o sulco pós-central. Então nós temos giro e sulco pré e pós. Tá? É só lembrar da nossa aulinha. Pré vem antes e pós vem depois. O giro o sulco é a depressão, né? E o giro é essa circulação aqui, ok? Entenderam? Vamos lá. Lembra aí da anatomia, ó, superior, médio e inferior. Giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior, tá bom? E aí nós vamos ter os sulcos, né? Sulco frontal superior e sulco frontal inferior, ó. Superior e sulco frontal inferior. Isso vai se aplicar ao lobo temporal, tá bom? Ó que fácil. Giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. A importância lá da introdução à anatomia. Sulco temporal superior, sulco temporal superior e sulco temporal inferior, ó. Lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. E aqui nós temos o
sulco intraparietal. Os giros occipitais, vamos chamar de giros occipitais laterais, esses aqui, tá? Em outra imagem eu vou identificar melhor esses giros. Outros giros importantes é o giro angular, está associado à fala e é no finalzinho do sulco temporal superior. E nós temos o giro supramarginal, que é no finalzinho da fissura lateral. Tá? A gente vai falar desses giros aí. Ínsula. A ínsula é toda a contrária. Por quê? Porque o cu é na frente. Os giros curtos da ínsula são anteriores. Giros curtos da ínsula são anteriores. E os giros longos são posteriores. Tá? Nós vamos ter também o sulco central da ínsula. E é importante falar sulco central da ínsula porque tem o sulco central do córtex. E nós temos o sulco circular da ínsula. Tá? Então fala, sulco central da ínsula, sulco circular da ínsula. A ínsula ao contrário, o cu vem na frente. Giro curto insular anterior e os giros longos posteriores, ok? Vamos lá, giros mediais. Olha só, aqui é o giro frontal superior que já havíamos comentado, né, em slides anteriores. Esse aqui, gente, é o giro do cíngulo, ele contorna o corpo caloso. E ele vai ser muito importante para o sistema límbico, tá? Até pela definição do sistema límbico, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o lóbulo paracentral, que é na medial, tá? do hemisfério. Aqui, lembra que a ínsula é ao contrário? O lobo occipital não é ao contrário, o lobo occipital é normal. Então o cúneo é atrás, ó, do lobo occipital. E o que vem antes do pós-teste é o pré-teste, né? Então é pré-cúneo. Tá bom? Pré-cúneo. Entre o pré-cúneo e o cúneo, nós temos o sulco parieto-occipital, que vai dividir o lobo parietal do occipital internamente. E aqui nós temos o sulco calcarino, formando este Yzinho aqui, ó. Yzinho aqui. Esses três giros, eles estão localizados, né? Na verdade, esse giro aqui está localizado no lobo temporal e é extremamente importante que vocês saibam da existência deles. Se vocês for decorar só um sulco e giro, decore esse aqui. É o giro do hipocampo, o giro do hipocampo, que é responsável entre várias coisas, né? Mas vamos destacar a memória. Bom? E eu quero destacar também o unco. O unco é essa projeçãozinha aqui, que parece um gancho, tá? Vamos falar do unco mais para frente, ok? Vamos lá. Temos esses giros aqui, giros occipitotemporais, tá bom? Então, esse é o giro occipitotemporal lateral. E esse é o giro occipitotemporal medial, ok? Entre o occipitotemporal lateral e o giro do hipocampo, nós temos esse sulco colateral. Tá? E aqui o sulco rinal, né? Rinal, ok? E aqui o sulco temporal inferior, no lobo temporal, ok? Aqui o sulco do cíngulo, temos o giro do cíngulo e o sulco do cíngulo, tá? Como é que eu vou aprender isso, Eugênio? Socorro, Atlas Asclepion. Foco no Atlas Asclepion. Então, só para revisar, né, o sulco intraparietal que eu havia falado, os giros occipitais laterais que eu havia falado, tá? O sulco central,
Giro pré-central, sulco pré-central, sulco pós-central, fissura lateral. É aqui, ó, é o giro supramarginal, aqui o supraangular. Se ligaram? Giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior, sulco temporal superior, sulco temporal médio. Mesma coisa, frontal, superior, médio e inferior. O inferior ele é bem sinuoso, tá? E aqui nós temos os sulcos. Frontal superior, sulco frontal inferior. Ok? Vamos lá, vamos que vamos. Aqui, ó, só para terminar sulcos e giros. Nós temos os giros orbitais, o sulco olfatório, onde se abriga o nervo olfatório par 1, e esse giro reto. Esse giro reto vai ser importante, gente, lá na aula de olfato. Lá é a aula de olfato, é lá no final, tá? Aqui, ó, o giro do hipocampo, né? Aqui os giros occipitotemporais. Esse aqui é o lateral e este aqui é o medial, ok? Vamos lá. Vamos lá falar agora do córtex, tá bom? O córtex motor primário está no giro pré-central, nessa área aqui, ó, destacada, ok? Enquanto o córtex sensitivo primário está aqui. Então, assim, se eu pisar no seu pé e você sentir essa dor, a primeira região cortical a sentir, a detectar essa dor é o giro pós-central, é o córtex sensitivo primário, ok? Bem como se você pegar o seu dedo e colocar nesse vídeo assim, curtir, aí o primeiro local assim de onde parte essa informação motora para o seu dedo curtir esse vídeo agora, se inscrever no canal, compartilhar com todos os amigos, brincadeira, é aqui no giro pré-central, no córtex motor primário, ok? E aqui nós temos esse cara muito bonitinho chamado homúnculo de Penfield. Esse homúnculo de Penfield está no córtex sensitivo primário, no lobo parietal, no giro pós-central. E o que é que significa? Se nosso corpo fosse proporcional, se a área do nosso corpo fosse proporcional à área cortical, nós seríamos assim. Então, observe como a área cortical da mão é gigantesca e como a área cortical do braço é muito menor. Então, ó a área cortical da mão e a área cortical do braço. Olha a área cortical do dorso, como ela é pequena. Não sei se já viram um desafio na internet que tem duas pessoas de costa. Aí tem uma com papel. Aí ela tá aqui, ó. E tem uma pessoa, e tem um papel grudado nas costas dela. E tem uma pessoa fazendo um desenho nas costas dessa primeira. E aí ela tenta reproduzir o desenho que ela sente nas costas e não consegue. Por quê? Porque a área sensitiva é muito pequena. Agora feche o olho de alguém e escreva uma letra na mão da pessoa para ver se ela não descobre. Faça uma letra M na mão de uma pessoa com o olho fechado. Pergunta, que letra é essa? Um M. Faça um S para ver se ela não descobre. Descobre, tá? Agora, se você fizer um S, né, num tamanho um M, ou um desenho de um sorvetinho, às vezes a pessoa não consegue reproduzir aqui, por causa desse homúnculo de Penfield. Coisas que eu quero destacar nesse homúnculo de Penfield. O pênis, né, que ele vai estar no homúnculo sensitivo e não vai aparecer assim no homúnculo motor, porque a motricidade peniana ela é muito dificultosa, né?
não dá para mover assim de uma forma tão coordenada, né? O pênis. Então, assim, ele vai estar bem mais envolvido na parte sensitiva. Na aula de sensibilidade, eu vou falar mais sobre esse córtex sensitivo primário, ok? Pronto. Aqui nós temos um homúnculo de epifísio motor e ele está com a boca aberta. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Né? Eu acho que vocês já ouviram esse ditado. Por que a boca está aberta? Porque alguém abriu motor. Então, assim, para identificar o homúnculo de epifísio motor, é só ver esse bocão aberto. Por que a boca está aberta? Porque alguém abriu. Movimento, tá? Outra coisa que eu queria destacar é o seguinte, ó, o pênis, ó. O movimento peniano é muito rudimentar, muito pouco desenvolvido. Outra coisa também, olhe só o córtex, tá? Motor primário, a área cortical da mão, como é gigantesca. É maior ainda que a área motora da área sensitiva da mão, ok? Então, eu queria que vocês observassem esse córtex motor primário, está no lobo frontal, no giro pré-central, tá? E eu queria que vocês observassem essa parte, ó, por exemplo, a parte peniana quase não aparece aqui. Estão vendo? Observem que o córtex motor primário da mão é maior que o córtex sensitivo primário com relação à mão. Ó, vou passar para vocês observarem, viu? Menor, maior. Fica olhando aqui, ó. Menor, maior. Se ligaram? Vê o homúnculo com o bocão aberto. Por exemplo, a face, o movimento facial é muito desenvolvido. Por exemplo, o movimento facial é mais envolvido que o movimento do braço, por exemplo. Por isso que a área cortical da face é bem maior que a área cortical do braço. Aqui a área cortical do braço é isso aqui, ó. Ok? O antebraço é mais envolvido. Ok? Então, ó, comparem aí. Pronto, eu quero falar sobre isso. Neurônio motor primário e neurônio motor secundário. O corpo celular do neurônio motor primário está aqui no córtex, no giro pré-central, no córtex motor primário. Tá? Aí ele vai fazer sinapse com o neurônio motor inferior, que está na medula espinal. Neurônio motor superior, o corpo celular dele está no córtex motor primário. E o neurônio motor inferior, o corpo celular, o pericárdio dele, está na medula espinal. E aí são o suficiente 2 neurônios, né, para conduzir a informação do córtex cerebral ao músculo efetor. Tá? Se você quiser fazer um movimento, fazer um coraçãozinho assim com a mão, ó. Vocês não estão vendo eu fazer um coraçãozinho com a mão. Mas aí basta o quê? 2 neurônios assim para chegar do córtex motor primário até o músculo. E aí o seguinte, se houver uma lesão desse neurônio motor superior, nós vamos ter tudo hipertonia, hiperreflexia, tá? Olha a associação, neurônio motor superior, tudo hiper, tá? E se for uma lesão do neurônio motor inferior, a gente vai ter redução dos reflexos, tá bom? Vamos ter não, né? O paciente vai ter, né, tadinho? Atrofia, né? Então, vamos falar sobre síndrome do neurônio motor superior e síndrome do neurônio motor inferior. Mas isso é muito importante vocês saberem que existem esses neurônios motores. Eu falei disso na aula na ETAC 1. Peguem um caderno de vocês da ETAC 1, na parte de músculo, que vai ter eu falando lá sobre neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Ok? Vamos lá. Regiões funcionais do córtex. Então, esse é o mapa de Brodmann, tá? Para identificar algumas regiões corticais. Então, o córtex somático sensorial já foi identificado no giro pós-central, lobo parietal. É aqui que tem aquele homúnculo sensitivo. E aqui que tem aquele homúnculo motor. Lembra aquele homúnculo, né, com o bocão aberto? Na verdade, gente, na região 2, tá? 2 e 3. Esses homúnculos aí que eu falei, ok? Vamos lá. Área pré-frontal. A área pré-frontal é a parte não motora do lobo frontal. Está relacionado ao comportamento emocional,
a funções cognitivas assim muito detalhadas, julgamento, estratégia, o coração, gente, o coração, ó, é aqui no córtex pré-frontal, tá bom? Então essa história assim, como tirar você do meu coração, isso é coisa de música sertaneja. Não é um negócio assim, me diz o que é que eu vou fazer para tirar você da minha cabeça, do córtex pré-frontal, tá certo? Sentimento, envolvimento, é o que? É julgamento. Olha só, né? Que contradição, né? Julgamento, raciocínio, raciocínios elevadíssimos, assim, coisas muito finas, né? Vamos lá. Córtex visual primário tá no lobo occipital. Eu falei do lobo occipital, gente. Falei. Aqui, ó, 17. E o auditivo, o córtex auditivo, tá no lobo temporal, nessa região 41, 42, no giro temporal superior. E o gustativo está no lobo insular, na área 43. Que giro é esse? Giro longo ou giro curto? Muito bem, giro curto. Tá? Sulco central da ínsula e tal. A área 18 é a área de associação primária visual. E a área 42 é a área de associação primária auditiva. E aqui é o córtex gustativo, na ínsula. A área de associação visual primária é na parte anterior do lobo occipital, né? Na região 19. A área de associação somatosensorial no número 7. Então, aqui que ele vai associar os estímulos táteis, por exemplo. No giro posterior ao polo central. Vamos falar das áreas da linguagem. As áreas da linguagem, elas são do lado esquerdo, tá bom? São do lado esquerdo. Se a gente for pensar no estereótipo das pessoas que estudam linguagens, as pessoas que fazem letras, as pessoas que fazem, né, esses cursos, né, de linguagens, letras vernáculas, a galera é mais de esquerda, tá? Então, essas áreas da linguagem, elas condizem aí com esse estereótipo aí que a gente tem do estudante, né? Claro que isso tudo, gente, é brincadeira para vocês lembrarem. Não tô julgando ninguém, não, tá? Vamos falar da área de Broca, que é a área motora da fala. Ela é a parte inferior-posterior esquerda do lobo frontal. Aqui a área anterior da linguagem, a área de Broca. Ela faz estimulação seletiva de outras áreas motoras. Onde ela tá no córtex motor primário, gente. Tá? Lembra lá do homúnculo, com a boca aberta? Área de Broca. Ela gera um movimento na laringe e na faringe. Tá? Laringe são as cordas vocais, onde estão as cordas vocais. Faringe, língua, lábios, tudo isso é importante para a fala, né? E ele sincroniza a respiração à fala. A gente aprende a sincronizar a respiração à fala. Quem é cantor tem um pouco mais de trabalho, né? De sincronizar a respiração ao canto. Temos a área posterior da linguagem, que é a área de Wernicke. Ela na parte posterior do lobo temporal, no giro superior. E ela é a área da associação da linguagem. Lembra que eu falei que tem a área de associação visual, a área de associação tátil? Ela é a área de associação da linguagem. Quando a pessoa lesiona a área de Wernicke, ela tem a afasia de Wernicke, que é o quê? Ela fala palavras aleatórias e não compreende palavra falada ou lida. Por quê? Ela não compreende palavra falada ou lida? Porque ela não vai fazer essa associação da linguagem. Porque ela vai ouvir normalmente, tá? Mas ela não vai entender o que está ouvindo, tá? E vai falar e não vai entender o que está falando, porque não entende, vai perder essa compreensão de linguagem. Já a lesão da área de Broca, ela só vai perder o movimento. Tá bom? Então, não vai conseguir articular as palavras, tá bom? Na lesão de Broca.
enquanto na afasia de Wernicke, ela vai conseguir falar só que palavras aleatórias. E não vai entender palavra falada ou palavra lida. Nós temos também o giro angular esquerdo, que eu já havia comentado. Ele integra informações auditivas, visuais e somestésicas, ou seja, auditiva, visual e tátil, teoricamente falando, né? Tato, dor, grosseiramente falando, né? De somestesia. O indivíduo que tem lesão, ele vai entender o que ele ouve, mas ele não vai poder nem escrever, nem ler, tá? Por causa dessa lesão no giro angular esquerdo, tá? Porque ele é uma área de integração. Vamos lá. Então, lesionou a área de Broca. A pessoa não fala. Lesionou a área de Wernicke. Ela fala, não entende o que fala, não entende o que ouve, não entende o que lê. Tá? E na lesão, né, nessa área, nesse giro, né, angular, ela vai conseguir entender, né, a linguagem falada, mas vai conseguir escrever, tá bom? Escrever nem ler. Só vai conseguir entender palavras que foram escutadas, tá bom? Então aqui tem coloridinho aqui um resumo do que eu falei, né? Córtex motor primário, área de associação motora, né? O córtex pré-motor, o sulco central, ó. Córtex sensitivo primário, no giro pós-central, lobo parietal, área de associação somática, sensorial, córtex visual primário, córtex de associação visual, córtex auditivo primário, área de associação auditiva, aqui ao redor, né? Aqui nós temos o córtex gustatório, né? Área 43 do mapa de Brodmann, na ínsula. Nós temos o sulco central da ínsula, aqui, ó, giros curtos, giros longos. E aqui nós temos o córtex olfatório, que não é primário, tá? E na aula de olfação vocês vão entender o porquê. Vamos lá, né? Aqui nós temos um apanhado geral do encéfalo como um todo, tá bom? Então aqui nós temos o giro do símbolo, que nós já falamos. Nós temos o corpo caloso. Nós temos o septo pelúcido, que separa os ventrículos laterais. Vai ter uma aula só sobre ventrículos. Aqui nós temos o fórnix, que vamos falar mais à frente. A aderência intertalâmica, aqui o diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo, tá bom? Aqui nós temos o tronco cefálico, MPB, mesencéfalo, ponto e bulbo. Aqui o cerebelo, quarto ventrículo. Aqui o cúneo, pré-cúneo, giro parieto occipital, sulco parieto occipital, sulco calcarino, sulco do cíngulo, giro do cíngulo, tá ok? E aqui é a expectativa. E aqui é a realidade, que é a ressonância magnética da cabeça, né? E aí nós podemos ver, né? O corpo caloso, bonitão aqui, o giro do cíngulo, o sulco do cíngulo, tá bom? O sulco parieto occipital, aqui o cúneo, tá bom? O mesencéfalo, ponte, bulbo, quarto ventrículo, cerebelo, hipófise, olha que linda a hipófise, tá vendo? Medula espinal, aqui o dente do áxis, se vocês quiserem revisar aí, Atlas e Axis na Anatom 1. Anatomia do corpo caloso, nós temos o rosto aqui, né, voltado para a parte basilar, o joelho do corpo caloso, bem anterior, o corpo do corpo caloso e o esplênio, que é bem posterior, tá bom? Aqui, gente, já vai ser o fórnix, que vai ser outra comissura, tá? O corpo caloso é uma grande comissura, e aqui nós temos o fórnix. Aqui é o septo pelúcido, que vai separar os
ventrículos laterais, tá bom? Ó aqui o uncus aqui, ó, esse pequenininho uncus, o cúnel. E eu não vou repetir o nome de todas as estruturas, né, por causa do tempo. Vamos lá, substância brancocefálica, ela é profunda ao córtex cerebral. Ela vai apresentar dendritos, axônios mielínicos e gliócitos. Vai apresentar também axônios amielínicos. Possui fibras de transmissão de informações, que essas fibras de transmissão de informações são tratos. Vai ter uma aula só sobre tratos, mas hoje eu vou fazer a introdução sobre os tratos. Vamos fazer um trato, né? Aprendam isso aqui logo hoje, que quando chegar na aula de tratos, vai ficar mais fácil. Nós temos tratos de associação, que é dentro do mesmo hemisfério. Nós temos as fibras comissurais, que eu acabei de comentar, que é de um hemisfério ao outro. Lembra que eu falei que o corpo caloso comunica um hemisfério ao outro? E nós temos a fibra de projeção, que se projeta do encéfalo a outras regiões e vice-versa, de outras regiões ao encéfalo, ok? Na verdade, é do cérebro a outras regiões, tá? Porque, assim, se for do cérebro ao cerebelo, o trato, ele já é fibra de projeção, tá bom? Então, nós temos trato de associação, comissural e de projeção. Aqui, tratos de projeção. Esses tratos aqui, assim, ó. Projeção. Tá? Tratos de comissurais. De um hemisfério a outro, tá vendo? E tratos de associação é dentro de um mesmo hemisfério. Então, associação no mesmo hemisfério, comissural de um hemisfério a outro, e de projeção do cérebro a outros órgãos ou de outros órgãos ao cérebro. Vamos lá. O fascículo arqueado, ele conecta a área motora da fala, que é a área de Broca, a área posterior da linguagem, que é a área de Wernicke, ok? Ele vai conferir a noção das palavras a serem faladas, tá? Quem é que vai conferir essa noção? O Wernicke. E a mobilização muscular de laringe, pregas vocais e de boca, língua e tal, quem vai fazer a área motora da fala, que é a área de Broca. A afasia de condução é quando tem uma lesão nesse fascículo. Então, o indivíduo é fluente, ele fala de tudo, mas as palavras são aleatórias. Ok? Então, a afasia de Broca, a pessoa entende tudo que falam a ela, mas ela não consegue responder. Tá? Ela fala algumas palavras aleatórias. Já a afasia de Wernicke, a pessoa vai falar de tudo, mas não vai entender. Bem como a pessoa com lesão nesse fascículo. Vai falar de tudo, mas não vai entender as palavras, tá? Porque não há uma conexão entre o entendimento da linguagem com a articulação da linguagem, ok? E a lesão no fascículo arqueado, a pessoa não vai conseguir ler, tá? Nem escrever, mas ela não vai conseguir entender linguagem lida ou escrita, mas vai entender linguagem falada. Tratos comissurais. Corpo caloso, já falamos, vai interligar o hemisfério direito e esquerdo. Comissura anterior vai interligar os lobos temporais e as fibras olfatórias. Eu vou falar mais disso na aula de olfato, essa comissura anterior. Comissura posterior, vou falar na aula de nervos cranianos, que vai promover o reflexo consensual e vai interligar os núcleos dos nervos oculomotores. A comissura abenular, eu vou falar no diencéfalo, hoje é aula de telencéfalo, e tudo que é diencéfalo tem tálamo, epitálamo, subtálamo, metatálamo. Então, na próxima aula eu vou falar de comissura abenular. Comissura do fórnix, né, que é essa comissura muito interessante, que vai interligar os hipocampos, então é chamada de comissura hipocampal, tem a ver com a memória, e você vai mais pesquisar, ó, aqui o hipocampo, ó. Hipocampo e aqui o uncus. Vamos lá, aqui os tratos comissurais. Ó. O quiasma óptico é uma comissura. A comissura anterior, que interliga os bulbos olfatórios. O corpo caloso, que interliga os hemisférios, é a maior comissura que nós temos. Nós temos aqui, ó, por baixo do corpo caloso, nós temos
a comissura posterior, a anterior aqui e a posterior, que vai interligar os núcleos dos nervos oculomotores, ok? Vamos desenvolver mais, destrinchar mais essas comissuras. Aqui as comissuras, ó, o corpo caloso, e aqui a comissura anterior interligando os dois hemisférios. Ó, localização comissural. Aqui nós temos qual comissura? Muito bem, corpo caloso, acertou, nota 10. Aqui, qual comissura? O fórnix, muito bem, que vai interligar os hipotálamos. Os hipocampos. Hipocampos, né? Hipocampo é em telencéfalo. Hipotálamo é em diencéfalo. É a próxima aula, Eugênio, calma. Aqui nós temos a comissura anterior, que vai interligar os bulbos olfatórios. Tá ok? Então tá ok. Vamos lá, fórnix. O fórnix vai ter a coluna, o corpo e a perna, tá bom? Essas colunas também podem ser chamadas de pilares, tá? Pilares anteriores e pilares posteriores, ok? O fórnix vai ter tanto fibras de projeção, conectando o hipocampo ao corpo mamilar, que nós vamos ver na próxima aula, que é corpo mamilar, como fibras comissurais, que vão comissura do fórnix ou comissura hipocampal, que interconecta os dois hipocampos. E aí vocês vão pesquisar bastante, baseado no caso de hoje, sobre hipocampo. Justamente o caso de hoje foi sobre hipocampo e sobre córtex, né? Justamente por causa disso. Vamos lá. Aqui, ó. Colunas posteriores ou perna do fórnix, colunas anteriores ou colunas mesmo, ou pilares anteriores, tá? E aqui nós temos o corpo do fórnix de um lado, corpo do fórnix de outro. E aqui nós temos a comissura hipocampal, a comissura do fórnix, ok? Mais uma imagem. E toda vez que eu vejo fórnix, eu imagino que são dois aparelhos auditivos interligados. Parece? Comentem aí nos comentários se realmente o fórnix parece com os aparelhos auditivos. Eu acho muito parecido o fórnix. Tá? Tratos de projeção. Os ascendentes geralmente são sensoriais. E os descendentes geralmente são motores. Tá? Como é que eu vou chamar um trato de projeção? Aqui a fórmula é uma fórmula, trato, origem, terminação. Então, ó, primeiro sempre a origem, que óbvio, e termina na terminação, que difícil. Então, trato espinotalâmico começa na medula espinal e termina no tálamo. Olha só que difícil. Se ele começa na medula espinal e termina no tálamo, ele é ascendente ou descendente? Muito bem, parabéns. Ele é ascendente. Vou dar outro exemplo de trato, tá? O trato córtico-espinal, que são os tratos piramidais. Ele começa no. Muito bem. E termina na. Isso aí. Ele é ascendente ou descendente? Perfeito. Então vamos lá. Ele começa no córtex e termina na medula espinal, que foi o que você respondeu. Ele é descendente. Ou seja, né, provavelmente ele é motor, né? Motor. Vamos generalizar aqui. Motor. Todos os demais tratos de projeção são extrapiramidais. Então vão ter tratos extrapiramidais, tá? Descendentes, que o que é um trato extrapiramidal? Ele não vai cruzar. Lembra aquela resenha que o hemisfério direito comanda o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo comanda o lado direito do corpo? Então, falei a mesma coisa, né? Enfim, mas é por causa desses tratos piramidais que cruzam, tá? Na decussação das pirâmides. Na aula de troncocefálico eu vou revisar isso aí, ok? Ou o giro pré-central. Esse trato aqui, esses tratos aqui, córtico-espinais, tá? Que estão descendo pela cápsula interna. Eles são motores ou são sensitivos? O córtex pré-central, córtex é o giro pré-central no córtex motor primário. Perdão, córtex motor primário localizado no giro pré-central, tá? Então, ó, trato córtico-espinal do córtex à espinha. Ele é descendente, é motor, ok? Vamos falar da cápsula interna. Ela aparece letra V,
nesse corte aqui axial, ó, letra V. E ela vai ter os ramos e o joelho. Ramo anterior, ramo posterior. O ramo anterior é entre o núcleo caudado, que eu falo no próximo slide, e o núcleo lentiforme. O joelhinho é aqui, né? Bota a mão no joelho, tá? E aqui é o ramo posterior, tá certo? Que ele é o núcleo, está entre o núcleo lentiforme e o tálamo. Tálamo não é a aula de hoje, tá? Tálamo não é a aula de hoje. Esses são os núcleos da base que eu havia falado, ok? E a cápsula interna é um conjunto de tratos de projeção. Olha aqui, olha a apresentação da cápsula interna, tá? Projetando as suas fibras para todo o corpo. Todo o corpo não, todo o sistema nervoso. Vamos lá, núcleos da base, o que é que são? Tá acabando a aula já, viu? Eu achei que essa aula ia ser longa, né? Mas é muito densa. É reunião de corpo celular no sistema nervoso central. São massas pares de substância branca. Eita, dei a resposta. Não, falei errado, substância cinzenta. Né? Porque se é reunião de corpo celular, substância cinzenta. Corpo celular, gente, corpo celular cinzento. Córtex. Ou núcleo da base. No interior da substância, esses núcleos da base estão no interior da substância branca. Muito bem, ó. Quais são? Corpo estriado, núcleo caudado. Ó, o núcleo caudado, ó, parece que ele tem uma cauda. Ele lembra ao fórnix, mas ele é mais gordão, tá? E não tem comissura. Núcleo caudado, que ele é medial. Núcleo lentiforme, que ele é intermédio, tá? O claustro, ele vai ser bem lateral. E a amígdala vai ser bem aqui, ó, no polo temporal. Então vamos lá, núcleos da base. O corpo estriado é o putame mais o caudado. Tem um time de futebol da UFBA que chama assim putame, né? A galera é heterotop, né? Perdão, sem julgamentos. Putame, oh, engraçado, é um time de medicina. Tem o núcleo caudado. Gente, gratidão aí, pessoal Carcará, adoro vocês. Tô só zoando. Núcleo caudado. Gosto do pessoal das atléticas, assim, não vou gerar confusão não, que já deu uma confusão de atlética aí nos meus grupos e eu nem gosto dessas coisas de atlética. Núcleo caudado, ele vai ser medial, tá? Núcleo lentiforme, ele vai ser intermédio. E o claustro vai ser lateral, tá? O putamen vai ser mais lateral. E o globo pálido vai ser mais medial. Tá? O claustro já vai ser bem próximo a isso. E aí, como é que eu vou lembrar desses núcleos? Né? Klaus, pula, globo, pai, no campo. Aqui, ó. Klaus, pula, globo, pai, no campo. O claustro, ele vai ser o mais lateral. Tá? Mais lateral de todos. Klaus, pula. O que é pula? O putamen, né? Desses daqui que sobraram, o putamen vai ser o mais lateral. Então, Klaus, ó, Klaus aqui, ó, pula. Globo pai, o que é globo pai? O globo pálido, ele vai ser intermedial. Pai, pode ser que daqui a algum tempo. E o núcleo caudado vai ser mais medial, tá bom? Então, deixa eu mostrar a aplicação prática aqui, ó, para vocês. Ó, Klaus pula, putamen mais lateral. Globo pálido, globo pai, né? Intermédio. E núcleo caudado medial. Tá? Beleza? Então, ó, o corpo estriado é o putamen mais o núcleo caudado. Aqui, ó, isso aqui é um corte sagital e aqui é um corte coronal. Ó, o núcleo caudado mais o putamen formando o corpo estriado. Ó, a cápsula interna passando aqui, ó, levando os tratos de projeção. O putamen, que vai ser lateral,
e o globo pálido, que vai ser medial, um com relação ao outro. Vou formar o núcleo lentiforme, tá bom? Que vai ser intermédio. Se você for pensar em claustro, núcleo lentiforme e núcleo caudado, esse núcleo lentiforme vai ser intermédio, tá bom? E a amígdala, ela é bem inferior, né? Inferior não em função, mas inferior mais para baixo, né? Ela está no polo temporal, do lobo temporal, e tem relação com a cauda do núcleo caudado. Ó, o núcleo caudado. Por que o núcleo caudado não? Porque realmente tem uma cauda, tá? Então, ó o núcleo lentiforme aqui, ó, que é o globo pálido e o putâmen. Tá bom? Então vamos praticar aqui, ó. Deixa eu aumentar essa. Então vamos lá. Aplicação prática, tá? Claustro, que é o claus. Aqui é ínsula, ó. Claustro, pula, putâmen lateral. Quem é mais lateral? Putâmen ou claustro? Claustro. Mas o putâmen não deixa de ser lateral, porque o claustro é lateral também, tá? Agora, dos laterais, o claustro é mais lateralizado. Globo pálido, olha como o globo pálido ele é mais claro que o putâmen. Ele vai ser muito importante para entender a doença de Parkinson, tá bom? Aqui, gente, já é a próxima aula de diencéfalo, ok? E aqui é o núcleo caudado. Então, ó, claus, pula, putâmen, lateral, pula. Globo pálido, globo pai, intermedial. E núcleo caudado, medial, no can. Klaus pula, globo pai, no can. No can da casa. Tipo o mineiro falando, no can de casa. Aqui é outra imagem. Aqui, ó. Esse é um corte coronal. Ó. Klaus pula. Aqui dá melhor. Pula, putâmen, globo pálido. E aqui o núcleo caudado. Klaus pula, putâmen lateral, globo pálido intermedial e núcleo caudado, ok? Aqui a cápsula interna. Essa cápsula interna é tão importante, vocês não têm nem noção quanto ela é importante, ok? Olha o corpo caloso aqui, fissura longitudinal. Aqui mais uma imagem, né, para vocês observarem. Outra imagem, eu queria falar da substância nigra, ela está no mesencéfalo e alguns autores a consideram como núcleo da base. Ó, Klaus pula, lobo pai, no can. Claustro, putâmen, globo pálido e núcleo caudado, ok? Referências, cadê o pós-teste? Pause, por favor. Seguindo. Pause, por favor. Seguindo. Pause, por favor. Seguindo. Pause, por favor. Seguindo. Agora vamos fazer a leitura do problema da próxima semana. Problema 4A, schwannoma intracerebral. Renan, 17 anos, branco, admitido no Hospital Edgar Santos em 2003, com queixa de cefaleia holocraniana há 3 meses, com piora na última semana, associada à diplopia. Foi encaminhado para o setor de neurocirurgia. Exames de imagem mostravam sinais de hidrocefalia com lesão expansiva bem delimitada de aspecto tumoral, localizada junto ao pulvinar, estendendo-se ao terceiro ventrículo, comprimindo-o com característica cística sem calcificação. 5 dias após a primeira consulta, o paciente foi submetido à abordagem cirúrgica. Foi realizada a exérese completa da lesão. Aqui está uma imagem do pré-operatório e aqui está a imagem do pós-operatório. Problema 4B. Alteração hormonal. Marta, 48 anos, procurou o serviço de saúde referindo taquicardia, tremores finos e sudorese há 4 meses. Tais sintomas estavam acompanhados de perda ponderal, 12 kg em 2 meses. Negava cefaleia
galactorreia, alterações menstruais e distúrbios visuais. Ao exame físico, tireoide discretamente aumentada, indolor e sem nódulos. A avaliação laboratorial revelou concentrações de 2 hormônios muito acima dos limites esperados, mas revelou autoimunidade tireoidiana negativa. Exame de imagem apresentou alterações significativas. Foi tratada com metimazol e encaminhada ao departamento de neurocirurgia. Aqui é o pré-operatório e aqui o exame pós-operatório. Problema 4C, puberdade precoce. Jorge, 14 anos, branco, com história de, aos 6 anos de idade, ter iniciado o quadro de cefaleia holocraniana episódica que aliviava com analgésicos convencionais. Houve piora da cefaleia, acompanhada de vômitos e crise convulsiva simples. Ao exame físico, apresentava-se sonolento, com diplopia e papiledema bilateral. O exame de imagem evidenciou lesão hipercapitante com extensão infratentorial, levando à hidrocefalia obstrutiva. Dessa forma, foi submetido à exérese total da lesão. Aqui está o exame de imagem pré-operatório e aqui está o exame de imagem pós-operatório. Desenhar os plexos, né? Plexo cervical, lateral da vésicula cervical, ciapé, língua de cobra e pé. Não sei se estão lembrados, né? Vamos lá. Desenhar esses plexos. É para desenhar os plexos toda semana, tá bom? Então, ó, CY, A, pé de galinha, língua de cobra. Aqui é língua de cobra, ó. Tem do lado direito e tem do lado esquerdo, viu? E pé. Que aqui não dá pra ver. Aqui é esse aqui, é verdade. Aqui, ó. Y. Outro pé de galinha aqui. Ok? Ciapé, língua de cobra e pé. Ciapé, língua de cobra. Ciapé, língua de cobra e pé. O menor ama ser trans, frialce sucla. Então, ó, o menor, nervo occipital menor, ama, nervo auricular magno, ser trans, nervo cervical transverso, fri, nervo frênico, alce, alça cervical, que é a língua de cobra, e sucla, nervo supraclavicular. Gente, o que tem do lado tem do outro, eu só não desenho em cima, porque para não gerar confusão na cabeça de vocês. Plexo braquial, né? Ao lado das vértebras cervicais basilares, da primeira torácica, inerva o membro superior e parte do ombro, e divide em raízes, troncos e fascículos. Né? Vou fazer aqui, né? 3Y. 3Y. Primeiro vocês vão fazer as raízes, tá? C5, C6, C7, C8, T1. Tá? E aí o plexo cervical termina em C5. C8, T1. Ok? 3Y. 1X. A metade da letra V. E o M de McDonald's. E o McDonald's me patrocina, por favor. Vamos lá. Sumir Lapus Med. A Raíssa tá difícil, né? Raíssa tá difícil. Né? Raízes do plexo braquial, troncos do plexo braquial, divisões do plexo braquial, fascículos do plexo braquial e nervos do plexo braquial. Troncos, sumir. Tronco superior, médio e inferior. Divisões. Tudo que vou pular para fascículos, viu? Fascículo lateral, fascículo posterior e fascículo medial. Tudo que for para o fascículo posterior é divisão posterior, viu? Então, divisão posterior, divisão posterior, divisão posterior. O que não vai para a divisão posterior é a divisão o quê? Muito bem, nota 1000. Acertou. Divisão anterior. Divisão anterior. Divisão anterior e divisão anterior. E aí a gente faz marmor, né? Nervo músculo cutâneo,
inervar o bíceps braquial, nervo axilar, inervar a axila, nervo radial, inervar toda a posterior do membro superior, nervo mediano, inervar os músculos flexores, extensores, e nervo ulnar, vai inervar os músculos mediais do antebraço, ok? Por que nervo mediano inerva... nervo mediano, ele... falei certo, tá? O nervo mediano, ele vai inervar os músculos flexores do antebraço, tá? Por quê? Porque ele é formado pelas divisões anteriores, ó. Aqui é a divisão anterior e aqui a divisão anterior. Aí essas divisões anteriores, ó, formam ele. E aí não sei se vocês lembram que os músculos anteriores do antebraço são anteriores, né? São anteriores. Então, a divisão anterior vai para o anterior do antebraço e vai inervar os músculos flexores, ok? Plexo lombar, lateral às vértebras lombares e a última torácica, então vai de T12 a L4. Inerva a parte inferior do abdômen e parte anterior medial do membro inferior, tá bom? Vamos lá. Plexo lombar aqui bonitinho, tá? Como vai ser nosso desenho do plexo, né? IV pé, IV pé, IPI, I, P, I. Tipo assim, o Y pronunciei, né? Ó, IV pé, IPI. Vamos localizar essas letrinhas no desenho do nosso plexo. Ó, o Y aqui, vocês já identificaram. O V, vocês vão ter que trabalhar bem a criatividade, porque isso é a letra V, ó. Vendo? Letra V, isso aqui é a letra V. Ok? IV. Ó, o IV aqui, ó. IV. Aí eu vou voltar no babu. IV. Pé de galinha. Ó, o pé de galinha, ó. IV pé. IV pé. Outro Y aqui, ó. Mas deixa eu mudar a cor. Outro Y aqui, ó. E pé. Tá? E pé. I. Tem outro aqui, ó. Outro Yzinho aqui com o nervo safeno. Tá bom? Vamos achar esse. Vamos, aqui o desenho, ó, que legal, ó. IV. Vou ver aqui, ó. IV pé, IPI. IV pé de galinha. Eu fiz assim aberto, gente, mas tem do lado, tem do outro, tá? Para não fazer essa sobreposição. IV pé, IPI. E outro pé de galinha aqui, ó. Responda nos comentários, parece pé de galinha mesmo? E tem outro Y aqui, tá? E aí, para memorizar os nervos, a gente faz assim: ipingo fé colado com óbito safe. Tipo assim, sabe? Uma torneira pingando fé. Colado com óbito safe. Aqui um caixão, ó. E aqui nós temos uma cola. Uma cola. Então, ipingo fé colado com óbito safe.
tá? IP, nervo ilho hipogástrico. ING, nervo ilho inguinal. IPINGO, GO, nervo gênito-femoral. FE, nervo femoral. Culada com, nervo cutâneo lateral da coxa. Óbito, nervo obturador. SAFE, nervo safeno. E pingo fé colado com óbito SAFE. E para desenhar, IVPE, IPI. Pessoal, primeiro façam as raízes nervosas, tá? T12, L1, L4, T12, L1, L2, L4, L5. Tá? L5 às vezes tem uma contribuição. E na próxima aula vamos aprender a desenhar o plexo sacral. Se a gente for desenhar os plexos todos os dias, a gente vai ficar bonzão nesses plexos. Quando chegar na aula de sistema nervoso periférico, a gente vai ter esses nervos decorados na cabeça, tá bom? Então, ó, IPINGO fé, nervo ilho hipogástrico ilho inguinal. IPINGO, né? Go, né? IPINGO fé, culada có, cutâneo lateral da coxa. Óbito, SAFE, tá bom? Aí tem o I, o Y, V, Y, fé, é o pé de galinha, né? E pingo fé, colado a coco, tá na lateral da coxa. Óbito, que é outro pé de galinha. SAFE, que é outro Y, tá bom? Então, pessoal, resolver os objetivos da semana, fazer a transcrição, resolver o pré-teste e pós-teste com justificativas e botar lá no Forms, e desenhar o plexo cervical, braquial e lombar. Valeu!